Eu não sei mesmo fazer estas. Uma pequena publicidade antes de começarem a ver esta conversa. O meu mais recente novo livro, Sucesso e Insucesso, está aí no mercado, ok? É um livro que fala sobre tudo sobre o insucesso, sobre onde ele está, que fatores o desencadeiam, como podemos ultrapassar. Dizemos muitas vezes que aprendemos muito mais com insucesso do que com sucesso, então foi neste sentido que eu decidi escrever este livro. Para além disso, acredito que quanto mais aprendermos com o insucesso dos outros do que com o nosso, também melhor vai ser para nós. Obrigado a todos, já sabem, o livro está aí disponível no link da descrição do vídeo. Obrigado pela vossa atenção, espero que gostem também desta próxima conversa que vão ouvir. I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje tenho comigo aqui o Mr. José Costa. Mister, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite para falar aqui um bocadinho de futebol connosco. Vamos lá então a isso. Muito obrigado pelo convite, antes de mais, Rafael. É sempre um prazer partilhar e falar sobre futebol, que é a nossa paixão. Mister, queria começar logo um bocadinho pelo seu contexto onde está inserido atualmente. Perguntar-lhe, até por causa da decisão muito tardia sobre o São Martinho de disputar o Campeonato de Portugal, perguntar-lhe se o plantel do São Martinho está preparado para jogar as distritais ou o Campeonato de Portugal? Ou como é que foi montado? Que é melhor assim, porque preparado para estar sempre o Campeonato de Portugal. Ah, Ora bem, a nossa construção do plantel teve alguns, não foi problemas, foi sendo feita de uma forma tardia, porque nós também, para além da decisão final de irmos para o Campeonato de Portugal, nós tínhamos um problema que era estarmos à espera de umas eleições que também foram praticamente na mesma semana que tivemos o convite para ir para o Campeonato de Portugal. Foram feitas numa segunda-feira, na sexta-feira recebemos o convite para ir para o Campeonato de Portugal. Nós estávamos a construir o plantel numa base ambiciosa de lutar por uma subida de divisão na Hyundai. Logo aí nós sabíamos que tínhamos que ter jogadores de qualidade, porque Hyundai é um excelente campeonato, mas é um campeonato muito competitivo. Logo íamos ter aí um plantel muito rico e com muitas opções para lutar pela subida da divisão. Após esse convite, nós tivemos que mudar o que seria não os primeiros jogadores, mas a segunda linha, que muitas vezes nós teríamos que procurar um jogador muito mais equilibrado, para termos ali na posição duas opções mais competitivas, em que houvesse mais equilíbrio, e foi assim que nós fomos construindo o resto do plantel, que ainda não está fechado, mas neste momento está bem encaminhado. Mas está a ser fácil a aquisição de jogadores face ao interesse de jogar no Campeonato de Portugal, por exemplo? Não, nunca é fácil, nunca é fácil nós convidarmos um jogador e mostrarmos o que é o nosso plano, o que é o nosso modelo, o que é que nós queremos fazer. Ah, por si só é um bocado aliciante, porque estamos no Campeonato de Portugal e o jogador quer jogar no Campeonato de Portugal. As condições que nós temos neste momento, até porque nós já estamos numa fase final da construção do plantel, cria alguns problemas. Nós tivemos algum tempo à procura de um ponta com algum tipo de características bem definidas que nós procurávamos, e nós sabemos que isso é caro e não é Mister, fácil. para terminar aqui um bocadinho do contexto de São Martinho, quais são os verdadeiros objetivos do clube para esta época? Neste momento, e derivado a tudo que é a nossa circunstância de época,
é nós termos uma época tranquila e o mais rápido possível estarmos de uma forma tranquila que não nos coloque numa situação de perigo de descida de divisão. Ok, ok. Mister, vou começar a aprofundar aqui um bocadinho mais na vertente de treinador. Nós dizemos muitas vezes que os diretores ou que as direções têm que olhar para nós treinadores como seres humanos e dar-nos alguma paciência enquanto treinadores. E eu pergunto muito como é que eu me colocaria nessas posições também, porque eu também sou treinador. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: qual é a margem que um treinador deve ter para trabalhar e quando é que um treinador pode ou deve ser despedido? Ah, isso é uma situação difícil de estar aqui a impor ou estabelecer um período que é preciso. Há situações em que as coisas se tornam mais fáceis, até pelo tipo de jogador que nós temos. O jogador entende melhor o jogo, se não entende. Se nós temos uma boa base, que eu acho que nós também tentamos fazer, foi manter uma base do ano passado que nos vai permitir, pelo menos nesta fase inicial, trabalhar de uma forma mais fácil, porque vamos agarrar um bocadinho essa base do ano passado, em que estava bem estruturada e que tinha qualidade, e introduzir jogadores que estavam comigo, que nós fomos buscar, que achamos que encaixa nesse perfil e será mais fácil. Agora há situações que nós não temos tempo, cada vez mais se vê isso. Não se dá muito tempo porque toda a gente quer ganhar, toda a gente acha que vai ganhar, e não é bem assim. E as pessoas cada vez têm menos paciência para, para aguentar e ver a sua equipa a perder. Daí a minha questão é até que ponto é que nós, enquanto direção, é que podemos aguentar um treinador com determinado número de derrotas, por exemplo, percebe? Nós temos que perceber, e eu acho que quem está à frente de um clube tem que perceber que há coisas que nós conseguimos controlar e outras que não. Se eu estou a perceber que a minha equipa joga bem, mas é por pormenores que não está a conseguir, não está a chegar lá, eu não acho que seja uma forma de estar a mandar o treinador embora. Embora eu já tenha passado por situações, não como treinador, mas como jogador, em que essa mudança, muitas vezes, só pela parte emocional, funciona. Ah, mas isso não vai funcionar sempre. Eu não concordo com isso. Agora, não sou eu que estou à frente dos clubes, não sou eu que tomo decisões Claro. e é sempre difícil. Era só para desafiar aqui um bocadinho, mister, para colocá-lo aqui um bocadinho sob pressão. Não, eu nisso não tenho pressão. É assim, eu iniciei e trabalhei na formação, porque quis ficar na formação, quis trabalhar em vários contextos. Trabalhei com o Sub-23, trabalhei com a equipa B, em que eu não tinha pressão nenhuma. Eu podia errar, eu podia. No ano passado tive um desafio muito grande que era ir pela primeira vez para o Hyundai, que foi o primeiro ano, para uma equipa como o Canidelo que não tem muitas ambições do que é lutar por algo maior. E eu sou um bocadinho assim e sou muito exigente no trabalho e gosto de fazer as coisas bem, gosto de jogar bem. E foi um ano muito desafiante. Uh, Agora, nós nisso não podemos controlar muito o que é, Claro, o que está à nossa volta. Não é? Nós claro. podemos tentar influenciar um bocadinho, mas não conseguimos mudar tudo. Mister, nós estamos agora atualmente num período de pré-época. Eu pergunto-lhe que tipo de coisas é que está a tentar aprofundar neste período específico e o que é que tenta priorizar neste tipo de períodos nas suas equipas. Sendo direto ao que nós estávamos a fazer neste momento, o nosso planeamento estava feito para 6 semanas. 6 semanas, porque nós na primeira semana iríamos só dar algumas situações, principalmente defensivas, e dar-lhes um bocadinho do que era a readaptação ao esforço, para não termos problemas físicos. Como nós tivemos esta mudança, em que temos que fazer uma pré-época em 2 semanas, a terceira semana já é a semana de jogo, uh, temos que fazer um bocadinho de tudo, dando prioridades, não é? Neste momento, o que me preocupa mais é
como é que a minha equipa se vai estruturar numa forma defensiva, como é que o vamos fazer, e acreditar que a qualidade deles neste momento vai resolver algumas coisas. E também nesta fase eu também conhecer os meus jogadores, perceber o que é que eles podem fazer juntos, perceber as ligações, que é o mais importante, é perceber as ligações com quem é que vamos, com quem é que vamos jogar e, e tentar explorar isso ao máximo. Já agora, Mister, defende os dois jogos no mesmo dia neste tipo de período? Se fizesse uma pré-época normal, daria 2 jogos no mesmo dia. Sim. Irá fazer já agora? Já não tenho tempo para fazer. Ia fazer ontem, mas tive um cancelamento na parte da tarde e só fizemos um jogo na parte da manhã. Já agora, esse tipo de carga, como é que dividiria os tempos dos jogadores nesse tipo de dois jogos, se me puder dizer? Não precisa especificar os jogadores, estou-lhe a dizer numa questão de minutos. Se fosse nesta semana, que é a semana anterior ao jogo, eu num jogo daria 65, mais ou menos 65, 70 minutos, na parte da manhã, e na parte da tarde faria o contrário, daria a quem não jogou tanto tempo, daria mais tempo seguido. Era um bocadinho dessa forma que eu iria fazer, porque estamos muito próximos do jogo e nós no jogo não vamos dar 45 minutos a 10 jogadores. Claro. Então é um bocadinho assim por aí. Já agora, Mister, pergunto-lhe, tudo bem que agora és muito específico, mas qual é o melhor dia de folga dentro de um microciclo? Para mim será terça-feira. Ou seja, está a dizer que vai jogar no domingo, certo? Uma semana limpa, sem jogo a meio da semana, terça-feira. Porquê já agora? Porque eu entendo principalmente a este nível, que nós não treinamos ao sábado e vamos jogar ao domingo. Logo aí, quem não é convocado para jogo vai estar 2 dias parado. Se eu der folga à segunda-feira, são 3 dias parados. Por isso, se eu quero uma equipa competitiva, logo aí estou a trabalhar de uma forma errada no que é o meu plantel completo. Eu estou só a pensar em quem joga. Muitas vezes, esses jogadores que não estão a jogar são os mais importantes, muitas vezes mesmo. E eu vejo dessa forma e gosto de ter os meus jogadores da mesma forma. Não gosto e sei o que é estar fora. Sei o que é a azia de estar de fora, o trabalhar e ficar desmotivado. Então eu tento arranjar formas de motivá-los e nesses treinos, claro que temos que dar carga, mas arranjar uma forma de dar carga em que eles fiquem equilibrados de uma forma motivante. Se a nossa segunda linha não for competente, a primeira também não vai ter pressão. E trabalha-se cada vez menos. No meu tempo dizia-se que era a Coca-Cola, Quer o quê? era a equipa Coca-Cola, não é? Mas se nós não tivermos essa equipa Coca-Cola de uma forma motivada e prontos a jogar a qualquer altura, também não vamos conseguir nenhum dos nossos objetivos, isso tenho a certeza. Ora, mas eu tenho também aqui uma pergunta sobre a sua equipa técnica, que era para perceber como é constituída e que tipo de tarefas é que cada um deles tem. Neste momento nós somos 6 elementos, eu o principal, João Cruz adjunto e tem mais 2 funções, que é trabalhar partes ofensivas e bolas paradas. Temos o Tiago Martins, outro adjunto que trata a parte física e também trabalha em conjunto com o Joel na parte ofensiva. Depois temos Ricardo Vieira, que é um dos nossos analistas, que trabalha a parte defensiva comigo e trata da parte da análise da parte defensiva. E temos o Germano, que também é um outro analista que trabalha a parte ofensiva e também na análise também está mais direcionado para a parte ofensiva. Ou seja, os seus dois analistas, estão dedicados a um a momento defensivo e outro ofensivo, é isso? E depois trabalham em conjunto e chegam ao entendimento, mas estão mais focados, têm um mais direcionado para a parte ofensiva e outro na parte defensiva. Ok. E relativamente à análise do adversário, desculpa, Mister. Relativamente à análise do adversário, então, há um que é específico para essa análise ou os dois têm que fazer essa análise? Então tem que fazer os dois à mão. Mas depois chegam a um consenso e direcionam-se mais para a sua parte e depois fazem um conjunto que depois será apresentado a nós e depois, consequentemente, à nossa equipe. Também a análise do jogo da própria equipa também passa por eles?
sim, também passa por eles. Ok, E nós detectámos situações em que nós percebemos que precisamos dar mais atenção, porque precisamos fazer com que o jogador perceba que se fizer algum tipo de dinâmica no jogo, vai tirar mais vantagem, vai ser mais forte. Uh, Direcionamos muito para a parte individual. Neste ok. momento não temos muito tempo para o fazer, como eu disse, temos que dar prioridades, mas a longo prazo será esse o nosso tipo de trabalho também, em algum tipo de dias também bem estruturado. Ok, ok, Mister. Você já me deu aí umas luzes de que está a trabalhar um bocadinho da parte defensiva. Eu pergunto-lhe o que é que devemos esperar de ver da sua equipa este ano? Vai haver jogos em que irá conseguir dominar? Eu acredito que sim. A minha, a minha vontade é essa. Eu não sou de forma nenhuma um treinador defensivo. Ah, Gosto de pressionar, gosto de defender alto, não gosto de esperar muito pelo adversário. Posso fazê-lo uma vez ou outra, mas não num jogo inteiro. Não gosto de o fazer. Ah, por isso é isso que a minha equipa vai fazer de certeza, vai tentar fazer. Se vai ser o forte o suficiente para o conseguir, é o que eu digo. Depende também da nossa análise, mas muito dos jogadores, da personalidade deles. Claro. Mas se você falou que gosta de pressionar alto, mas dá-me a entender que também vai haver momentos em que vai ter que baixar o bloco, digo eu. Eu Temos capacidade. pergunto quais são as principais diferenças entre, lá está, pressionar alto e estar num bloco baixo. Está preparado para as duas coisas? Vai haver tempo para trabalhar as duas coisas neste período tão curto? Eu tinha alguma dificuldade, e acho que o jogador é assim. Eu tinha alguma dificuldade quando nós tínhamos que baixar. Eu quando jogava, e agora vejo isso em muitas equipas quando elas têm que defender baixo, porque normalmente quando se defende baixo dá-se a bola ao adversário. Então entra-se num registro mais de apatia, e eu não gosto disso. Há poucas equipas ou poucos jogadores que conseguem lidar bem com isso, e quando não têm bola e quando acham que é o momento certo para pressionar e pressionar de uma forma muito agressiva, que mudam esse comportamento. E só é muito trabalhado e o jogador gosta e sente-se confortável com isso, ou então é muito difícil. E é uma coisa que eu não gosto muito, e já tentei algumas vezes e nota-se muito isso. Por isso, ou nós temos muito tempo para trabalhar isso e conseguimos mudar o comportamento dos jogadores, ou então é uma coisa negativa para nós. Mas já trabalhou neste início de Não. época? Nesta época ainda não trabalhei o que é estar de uma forma mesmo baixa, ainda não. Ou seja, está focado se calhar mais na pressão em pontapé de baliza. Hum, ou seja, numa pressão alta, quero dizer. Já agora Mas vamos batalhar um bocadinho também nisso. Como é que defende a pressão em pontapé de baliza? Como é que acha? Depende muito do adversário ou... depende, depende da estrutura do adversário, da forma como ele sai. Ok. Do que é que depende, especificamente? Depende como Sem ele dar, sai. sem dar as luzes todas, que é para quem nos ouvir depois não, não tirar tudo. Depende com quantos jogadores ele sai. Logo aí vai determinar como é que nós também vamos pressionar. Se vamos colocar lá dois, se vamos colocar três, se vamos colocar quatro. Se vamos sair só com um, depende muito como eles saírem. Se saem mais direto no central, se saem por fora, se o central abre, se não abre. Há tanta coisa que vai determinar como é que nós vamos lá chegar e para onde é que vamos empurrar. E depois, ahm, quais são as características do adversário? Neste momento é um bocadinho às ceguinhas, porque não temos informação nenhuma. Depois, durante o campeonato, vamos ter mais informação, vamos trabalhar onde é que podemos direcionar essas nossas pressões, quem é que podemos explorar, é um bocadinho por aí. Mas vamos imaginar que vocês, sei lá, no espaço de um mês apanham quatro estruturas diferentes. Você vai trabalhar a pressão em cada um dos microciclos ou já vai ter preparado para cada um desses momentos, determinada pressão? O que eu disse das nossas 6 semanas, era dessa forma que eu trabalhava. Eu iria mostrar em cada estrutura do adversário, se fosse sair a três, se fosse sair a quatro, se fosse sair com os dois com o lateral projetado, o que seja, qualquer das estruturas nós íamos
ter uma forma de lhes mostrar e como é que nós iríamos fazer. E pegando no que era o treino, íamos estando atentos, sem de uma forma não massacrante, porque nós sabemos que os nossos jogadores trabalham e chegam ao fim do dia e não estão tão ligados a isso, não de uma forma tão massacrante, nós iríamos trabalhar isso. Neste momento estamos a ser o mais práticos possíveis. Nós jogamos na quarta-feira, vou dar um exemplo prático, nós na quarta-feira jogámos com o Alpendrade, que jogava a 4, saía, a maior parte das vezes saía com os dois centrais e com os dois laterais abertos, onde jogámos com uma estrutura de 5, em que eram projetados os dois laterais, depois ainda colocavam lá um dos médios a tentar construir na primeira fase, por isso logo aí deu-nos coisas muito diferentes. Ou seja, o Alpendrada estava com linha de 4, quantos médios já agora? Dois médios. E como é que ia pressionar, se não for inscrição? Eu joguei nesse jogo, joguei com dois avançados, que não eram avançados, tinham mais características de extremo, por isso eles tiveram entre a linha de extremo e a linha de avançado, andavam ali um bocadinho entre central e lateral, e Ok. foi assim que eu tentei na primeira fase. Coloquei-os mais ou menos nessa zona, a fechar a parte interior, e o meu médio ofensivo, que estávamos a jogar usando, o médio ofensivo chegava ali na zona dos centrais, por dentro dos dois centrais. Ok. Quem é que começava o indicador de pressão? Esse que estava no meio, E orientava para fora? É isso? está fora numa fase inicial, sim. Ok. E depois os dois outros médios encaixavam nos médios deles? Ok. Ok. Pronto, nisso. Sabe que são estas coisas que eu gosto de falar. É isto que me dá mais prazer. Então, desculpe estar a ser um bocadinho mais pessoal, até porque foi um jogo para a época, mas Os laterais já tiverem muito projetados, muitas vezes quase que dá lateral. Eu não gosto exato. muito, eu não gosto muito, e não me acredito que muitas equipas façam isso nesta fase inicial, mas se tiver que ser e o médio ficar mais confortável, não tiver que sair muito dali do meio, não tem problema. Vai alguma vez bater ao meu homem? Em alguma dessas zonas acontece o homem a homem, não com todos, mas acontece. Ok. Ok. Nisso, relativamente à sua primeira fase de construção, o que é que vamos esperar de ver da sua equipe? Vai ser mais curta? Vai ser mais longa? Vai haver uma procura mais de segundas bolas? Tenho uma condicionante grande que é o meu campo, é muito mau. Uh, gosto de jogar. Gosto de jogar, gosto de arranjar e gosto de dar liberdade ao meu jogador para encontrar soluções, perceber onde é que está o espaço. Uh, Há situações em que não vamos ter espaço, porque até há muitas equipas que depois fazem um homem a homem. Então vai depois muito da capacidade individual de cada um, do perceber o jogo e encontrar um espaço, do perceber que tenho que fazer um apoio frontal para o meu colega e ganhar espaço, os movimentos que nós fazemos, contra-movimentos, tudo que envolve uma forma limpa de nós sair. Diga-me uma coisa, vai haver apenas uma fase, ou melhor, não quero dizer isto assim porque depende de muita coisa, mas mecanizadamente vai haver apenas uma estrutura ou vai haver mais do que uma estrutura para a primeira fase de construção? Não percebi, mister. Peço desculpa. Vai haver muitas, mas vai variar, por exemplo, a forma como sai, por exemplo, com os seus centrais, com os seus médios. Que tipo de dinâmicas diferentes é que, se puder dizer, como é óbvio, é que vamos poder ver? Eu costumo dizer, e digo aos meus jogadores, aqui não há segredos. Nós podemos mudar qualquer coisa e ser um bocadinho de surpresa naquele momento, mas como isto está e toda a gente tem informação e agora em direto e facilmente se corrige ou se percebe algumas coisas. Por isso isto aqui não há segredos. Aqui o que há é nós sermos fortes no que fazemos. E é o que eu digo aos meus jogadores. Nós temos que estar preparados para as coisas e temos que ser fortes em todos os momentos. E quanto mais fortes formos, mais perto vamos estar de ganhar. Nisso, eu gosto de dar liberdade, por isso é que eu gosto de jogadores que sejam bons tecnicamente. E neste, Gostamos e todos. neste, e neste momento, acho que nisso tenho jogadores que são capazes tecnicamente de resolver muitas situações e gosto de lhes dar liberdade para isso. Gosto de sair, posso sair mais alto, mais baixo, posso
procurar um apoio frontal em qualquer parte do campo. É um bocadinho, tento trabalhar isto, demora tempo, até o jogador perceber e sentir-se confortável com o que eu lhe estou a pedir. Vou dar um exemplo: nós temos um central que jogava numa estrutura de 3 no ano passado, e a primeira vez no treino que eu lhe pedi para ele fazer um passe para a zona central por cima, para o meu médio interior, e ele disse que não conseguiu. Que não era possível, que no jogo não ia entrar aquela bola. E é nós fazermos acreditar que os jogadores conseguem fazer aquilo e que vai funcionar. E assim é que se chega mais perto e mais rápido ao que nós queremos. E é esse o meu trabalho neste momento. É em duas, 3 semanas perceber e conseguir-lhes fazer perceber que nós vamos chegar ao jogo com déficit físico muito grande, principalmente. Só temos 3 semanas. Mas sermos práticos e abdicar um bocadinho do que nós queremos mais para a frente, mas procurar ser objetivos, ter períodos já chegamos mais próximos disso, mas vamos ter outros períodos em, como tu estavas a dizer, que se calhar vamos ter que baixar linhas e dar a bola ao adversário e saber lidar com isso. Claro. E uma coisa, já agora, quando aplicar um pontapé de baliza, se calhar mais longo, Sim. quais são as principais preocupações nesse tipo de momento? É apenas juntar? Trata-se de ter apoios? Trata-se de ter jogadores em momentos de ruptura para o jogador que vai cabecear poder lançar logo essa bola? Depende Quais dos são as jogadores, preocupações? depende dos jogadores que nós tivermos em jogo. Ah, Pronto. Eu normalmente gosto de um apoio frontal, gosto de movimentos de ruptura logo após o apoio frontal, ou então procurar um homem que esteja completamente sozinho. No fundo, está só a enganar o adversário com uma forma direta e não jogar para lá, para lá, jogar no outro jogador que vai estar isolado noutro sítio qualquer. Ok, ok. Mister, última pergunta que tinha para si, e esta aqui lá está também um bocadinho provocadora e eu gosto de obrigar os treinadores a pensar também um bocadinho sobre isso. Quais é que acredita que são as suas principais lacunas enquanto treinador? Eu tenho trabalhado e sabia que, pela minha personalidade, ia trabalhar num contexto sénior, a forma como eu comunicava. Porquê? Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, muito observadora, mas a minha forma de comunicar, eu não sou de grandes palestras. Eu gosto de mostrar, gosto de dar, por exemplo, os nossos analistas são eles que vão mostrar, não sou eu. Eu estou lá, se tiver que corrigir alguma coisa, corrijo, mas não sou um treinador que está ali 20, 30 minutos a falar, não gosto de falar, não gosto de estar ali. E algumas coisas na minha comunicação eu sabia e sei que ainda tenho que melhorar. Por isso, um dos meus principais aspectos que eu acho que tenho que continuar a trabalhar será a comunicação. Mas quando você fala da comunicação, está a falar da questão de palestra? Está a falar da questão de passar palestra? Não dentro do campo, em termos de palestra, do que é nós percebermos. E antigamente não era assim, porque o treinador falava e era igual para todos, não queria saber do aspecto individual, do aspecto humano, não queria saber nada disso. Hoje nós sabemos que temos que ter um certo cuidado, porque cada jogador é um jogador, tem a sua personalidade, e há situações em que nós podemos fazer com o jogador e outras que não podemos fazer. E temos que pensar no bem-estar do jogador e do nosso grupo. Por isso é uma coisa que eu estou constantemente a trabalhar. Ah, Tenho, pela minha parte do que é a minha vida, muitas vezes não tenho essa disponibilidade, mas é uma coisa também que eu quero fazer, quero tirar algumas formações também e perceber algumas coisas, de forma a evoluir também no que é estar preparado para o meu futuro. Claro. Mas você acha, por exemplo, que essas palestras, não devem ser curtas? Quando eu digo palestras, estamos a falar de palestras antes do jogo, certo? Essas palestras não devem ser curtas. Vou- Não Eu acha que vou isso o dar, ajuda? eu vou dar um exemplo prático do que era o meu ano passado. Nós tínhamos um problema no que era a análise, porque a nossa análise chegava um bocadinho tarde. E então nós jogávamos ao domingo,
Na segunda-feira, eu queria mostrar o que nós tínhamos feito no dia anterior e muitas vezes não o conseguíamos. Então nós, na segunda-feira, falávamos sobre o jogo, alguma coisa muito breve, um aspecto, dois, corrigíamos, depois íamos mostrar algumas coisas, porque tínhamos o vídeo completo, mas não tínhamos a análise. Eles folgavam na terça, na quarta-feira nós íamos mostrar a análise do jogo. Então, nós se tivéssemos perdido, vou dar um exemplo, tínhamos perdido, eu na segunda-feira já tinha falado sobre isso, folgavam na terça, na quarta-feira íamos voltar a falar do mesmo. E já estávamos a meio da semana. Foi uma das coisas que eu mudei para este ano completamente. Tenho que ter a análise logo na segunda-feira para mostrar, senão prefiro não mostrar. E essas análises, essas palestras, seriam sempre coisas muito curtas, não? 5, 7, nunca passaria muito disso. Tudo que fosse depois que nós temos que levar muito ao pormenor. Isso faço de uma forma individual, uma forma de setor, e não massacre muito. O que eu também já tive do outro lado e também acho que chega a um certo ponto e o jogador já não está ligado, já não está a absorver nada. Isso, chegamos então àquela parte em que eu lhe pergunto se você prefere uma coisa ou outra e tem que tentar responder sem justificar. Pode ser? Vamos lá então. Você já respondeu a isto. Folga no dia mais um ou mais dois? Mais mesmo. Linha defensiva de 4 ou 5 jogadores? 4, Meio campo a 2 ou a 3? 3, Guarda-redes com controle de profundidade ou forte na saída a cruzamentos? neste momento, cruzamentos. Primeira fase de construção mais apoiada ou mais vertical? Apoiada. E agora, individualizando. Kenda ou Rodrigo Mora? Prima. Pedro Gonçalves ou Francisco Trincão? Isso é difícil. Formos já avaliar o momento, neste momento, Trincão. Ronaldo ou Messi? Não, Xabi Alonso ou Hansi Flick? Xabi Alonso. Guardiola ou José Mourinho? Formos para o José Mourinho neste momento, não. Guardiola. Ok? Mister, para terminar, a pergunta que faz a todos os convidados: qual é, de uma forma geral, a sua visão de jogo? A minha visão de jogo, eu costumo passar aos meus jogadores, e é um bocadinho que eu vejo o jogador, o jogo é nós sermos ambiciosos, e o meu jogo é ambicioso, o meu jogo é tentar ter qualidade, é tentar dar prazer ao jogador e a quem vem ver, a quem vem ao nosso estádio. Dar-nos sempre uma imagem boa, de uma equipa trabalhadora que gosta de jogar bem, gosta de colocar qualidade, que não gosta, não mostra medo, e isso é nós colocarmos tudo que é a nossa capacidade sem ter receios. Isso às vezes é difícil, mas é sempre a minha ambição. Não vou dizer que é jogar de uma forma ou outra, porque nós depois vamos para contextos diferentes, vamos ter que nos adaptar a muitas coisas. Por isso é ter qualidade de jogo, é ter bola, é ter uma equipa que seja impressionante. Essa é sempre a minha ideia e o que eu passo aos meus jogadores. Mister, muito obrigado. Publicidade final, novamente ao livro Sucesso em Sucesso, já sabem, o link está aí na descrição. Para além disso, podem comprar também nesse link o livro Roger Ball, do Benfica de Schmidt, e vocês vão perguntar: Rafael, mas Roger Schmidt, viste como é que ele saiu do Benfica, saiu a mal, se calhar não foi o melhor treinador que passou pelo Benfica. Eu dou o argumento de quem foi o único treinador que foi campeão pelo Benfica nos últimos 6 anos. Pronto. Não quero dizer que ele seja perfeito, mas alguma coisa de bom ele terá certamente feito, e é isso que eu discuto também no livro. O que de bom e de mau ele fez na época em que o Benfica foi campeão. Obrigado a todos, já sabem, tenho lá Roger Ball, mas também não se esqueçam Sucesso em Sucesso. Obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado da conversa. Forte abraço a todos.